bem com vocês? Bate-papo sobre o universo infantil, mais um tema para vocês no ar sobre o desenvolvimento infantil, que eu adoro, amo trazer informação para vocês. E hoje o tema é crianças pequenas e a mordida. Conta aqui pra mim, deixa aqui nos comentários se o seu filho já mordeu ou se ele já foi mordido. Me conta, porque hoje eu vou contar a minha história. Vem comigo! Então, hoje eu vou começar contando uma história pra vocês, uma história real. Essa história aconteceu comigo. Sentindo a Nayara Azevedo cantando R$50. Essa história aconteceu comigo. Bom, brincadeiras à parte, aconteceu a Manu tinha de 2 para 3 anos, no primeiro ano da escolinha dela. Não sei se eu já contei aqui, mas a Manu demorou para falar. Com 2 anos e 3 meses, ela tinha pouco vocabulário, mas a gente pensou que entrando na escolinha ela ia ter mais estímulos, né, do que em casa, e que ia aprender, que ia deslanchar. Passou alguns meses e ela tava indo pra escolinha, né? E ela aprendeu, assim, algumas palavras, mas não esperado pra idade dela. E também não como os amigos da sala de aula dela, tá? Que eu acho importante colocar que ela era a menor da sala. Os amigos já tinham uma linguagem bem mais desenvolvida do que ela. Enfim, aí a gente procurou uma fono e colocou na fono para ajudar nessa questão. É bom eu fazer um parênteses aqui, que essa história tem outros desdobramentos, tá? Mas eu vou contar em uma outra oportunidade, porque eu acho que ela traz um gancho legal para um outro assunto também, tá? Então, tinha essa questão da comparação, né? E nesse meio tempo, aconteceu um episódio em que a Manu mordeu um coleguinha. Eu não sei até hoje quem, tá? A Manu também não tá mais nessa escola. E a escola foi bem discreta nesse quesito, nessa questão. Eu cheguei para buscar a Manu e a professora veio me dizer que as crianças estavam brincando, que elas não viram e não conseguiram evitar que acontecesse essa mordida no amiguinho, mas que elas conversaram com ela, chamaram ela para ajudar a cuidar do Dodô e do amiguinho, e que era para eu conversar com ela em casa também. Eu já conhecia, né, sobre desenvolvimento infantil, acho que não tanto quanto hoje, mas sabia que isso podia acontecer, apesar de ter ficado chateada, né, porque afinal machucou o coleguinha e tal. Ainda falei pra professora, né, que, nossa, deve ter acontecido uma disputa por brinquedo, né, como ela não sabe falar, me dá, ou é meu, ou chamar a professora pra ajudar, a professora pegou meu brinquedo, ela foi lá e no amiguinho, mordeu. E porque também não era um comportamento comum em casa, eu nunca tinha feito isso em casa. Passaram algumas semanas e as professoras e orientadora vinham falar comigo e perguntar se eu já tinha conversado com ela, como eu tinha falado, o que eu tinha falado, porque aquilo não podia acontecer, que não podia se repetir, porque olha como ela mordeu, parecia uma mordida de ódio, dando a entender que ela era uma criança má, sabe? Não lembro assim ao certo a palavra que ela usou. Eu fiquei assim, sem entender, sabe? Enfim, fizeram assim um terrorismo em cima da gente sobre essa questão. Mais tarde, a gente foi saber que a família da criança mordida foi reclamar com a direção. Enfim, mas eu super entendo a parte da mãe ter ficado preocupada, né, com o filho, a família, né, com isso acontecer de novo, com ter ficado brava com a situação, ou querendo proteger a criança. Mas a escola, né, meu povo? A escola deveria conhecer sobre o desenvolvimento infantil, saber que isso pode acontecer e como ela deve agir.
inclusive com as duas famílias, né, de quem mordeu, de quem foi mordida. Tentar evitar, saber como evitar. Mas, contando um pouco minha experiência, né, vamos falar um pouquinho sobre por que a criança pequena morde. Quem aí conseguiu pegar, dentro da história que eu contei, o porquê que a criança pequena morde? Conseguiu? Deixa aqui nos comentários para ver se você conseguiu pegar dentro da história o porquê que a criança pequena morde. A criança pequena morde porque morder é a maneira mais comum da criança que ainda não tem habilidade verbal de expressar a sua raiva e a sua frustração. Então, se o amiguinho pega o brinquedo dela, ela ainda não consegue dizer, me devolve meu brinquedo. Ou pedir ajuda, tia, o fulaninho pegou meu brinquedo. O que ela vai fazer diante dessa frustração? Se ela não sabe falar, morder. Nhaque. E mais uma explicação sobre morder é em relação ao controle dos impulsos. As crianças pequenas ainda não têm controle dos seus impulsos. Lembra que o cérebro dela ainda está imaturo, ainda está em desenvolvimento, ainda está em construção? Então, lá por volta dos 3 anos... Opa, balancei tudo aqui. Lá por volta dos 3 anos, com a aquisição da linguagem e o desenvolvimento do sistema nervoso, isso tende a diminuir e a não acontecer mais. E não tem uma fórmula mágica para que as mordidas não aconteçam. E não vai ajudar você morder de volta, lavar a boca com sabão, passar pimenta, bater em quem mordeu. Não ajuda. O que pode ajudar é ter mais atenção a quando isso geralmente ocorre. Quando tá numa disputa de brinquedos, né? Então é na hora das brincadeiras. É quando tá cansado. Às vezes há uma necessidade em morder, né? Ou mascar, uma necessidade da criança. Aí você pode arrumar um mordedor ou um objeto para isso, né? Para ajudar essa criança. Ou uma cenourinha, se a necessidade dela é mascar. E você sempre pode reforçar dizendo para a criança que morder machuca, que não devemos morder. Dizer, faz carinho, né? E mostrar como se faz carinho. Então, é além do dizer, tá, gente? Mostrar para a criança como se faz. Se mesmo tentando evitar a mordida acontecer, envolva as duas crianças no processo do machucado e da mágoa, do ressentimento que fica também daquela ação, né? Nada de castigo, de gritar, de rechaçar, né, a criança ou os pais. Já que a criança que mordeu fica como vilã, como se tivesse alguma intenção maligna em machucar o coleguinha, né? Mas, na verdade, essa pessoinha mordeu muito provavelmente por frustração e imaturidade. E as duas crianças precisam de cuidados amorosos. Se a criança, após os 3 anos, continuar mordendo, tendo essa atitude diante de uma frustração ou algo assim, é importante procurar a ajuda do psicólogo, da fono, muitas vezes, para garantir que ela desenvolveu as habilidades de linguagem. Bom, espero ter ajudado vocês, gente. Um beijo. Tchau.